Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito discutido pelas ciências humanas, sobretudo as ciências sociais, sociologia e também a filosofia, né? Mas outras ciências também tratam do tema. Como nós já vimos na última aula, né, sobre a ciência sociologia, que é uma ciência que estuda as relações humanas, as múltiplas relações sociais, né, que os diferentes agrupamentos humanos produzem vivendo em coletividade, vivendo em interação, e as diversas instituições que são constituídas, né, para que garanta-se a nossa sobrevivência, a produção da nossa cultura, né? Toda a nossa forma de organização social, ela é objeto de estudo da sociologia. E a ciência, como toda ciência, ela estabelece algumas pautas digamos assim, de investigação e de se contrapor. E a sociologia, ela visa formar no aluno o que se chama de consciência sociológica, né? Contribuir para que ele passe a enxergar o mundo sociologicamente. O que significa isso, né? É que nós temos que enxergar para além das aparências, para além aprender a interpretar os fatos sociais de uma maneira científica, né? Sociologia como ciência, ela tem método científico, além de objeto científico, né? Ela tem método científico e ela não se contenta com as premissas da superfície, né? Então, ela convida a todos a buscar se aprofundar no estudo dos fatos sociais, né? Então, uma das suas metas é contrapor-se ao senso comum. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Começamos por conceituar o que é o senso comum, né? Então, é um conhecimento, como eu já disse, que se encontra na superfície, ele é desprovido de reflexão, né? Enfim, é um conhecimento que se encontra diluído, espontâneo, instantaneamente nas relações do cotidiano, né? Ele é reproduzido na convívio social, no dia a dia, e a principal característica é que ele é produzido sem saber, sem muitas explicações de sua origem, do porquê, dos fundamentos, né? Como aconteceu, enfim, é o tal disse-me-disse que a gente costuma escutar aí na sociedade. Então, antes de nós nos aprofundarmos sobre o senso comum, identificarmos como nós estamos no nosso dia a dia, emergidos e guiados, né, por esse tipo de pensamento, nós vamos falar um pouco da característica do pensamento oposto, que é o conhecimento, né, tem um conhecimento filosófico, que é recheado de reflexão, de questionamento. Temos cada ciência vai ter o seu modo de pensamento, né? A sua produção de pensamento. E no caso nós vamos falar do pensamento sociológico, né? Que é para poder a gente compreender essa diferenciação com o pensamento comum. Então, uma das características do pensamento sociológico é que ele promove no cidadão a capacidade de desenvolver uma visão reflexiva e informada da realidade. Então, quando você sabe de algo, você não vai logo de cara, assim, você vai despertar em você uma necessidade de buscar os porquês daquele fato, né? Buscar se ele tem veracidade, se tem fundamento, que razões estão por detrás dessa informação recebida, né? Que interesses estão ali subjacentes, estão ocultos ali nesse fato informado. E a outra característica que ele vai chamar de que o pensamento sociológico, ele tem o que se chama de Stuart Mills, né, que é um sociólogo. Ele diz que a sociologia ela vai ajudar a desenvolver a imaginação sociológica. E o que seria a imaginação sociológica? É exatamente você sempre se antecipar aos fatos, não ter uma visão precipitada de imediata, construir uma opinião imediata de alguém. Eu ouvi no jornal, foi
o pastor X, ou o advogado X, o médico X, a gente sempre busca umas pessoas da sociedade que têm referência, que têm credibilidade, prestígio, para referendar os fatos, né? Mas a imaginação sociológica, ela vai além dos fatos, ela busca o que está por detrás dos fatos, o que está por detrás da informação, que interesses eles escondem, né? E duas estratégias para a construção dessa imaginação sociológica é desenvolver o que se chama de estranhamento e desnaturalização. Nós vamos falar sobre essas duas características em aulas posteriores, mas estranhamento é exatamente ter esse olhar desconfiado, vou assim dizer, numa linguagem simples, das coisas. Não ir de primeira mão ou na primeira oportunidade já abraçar aquilo que lhe dizem, né? Então você precisa ter esse distanciamento do objeto, desenvolver esse apego e esse olhar de desconfiança, né? De duvidar, ela é importante, né? Para essa que se chama de estranhamento. A desnaturalização, ela vai fazer com que você veja fatos que não são naturais, né? O que eu costumo dizer para os meus alunos, né? É que natural é a mangueira da manga, né? Então, algo que é natural é alguma coisa que a própria biologia produz sem a intervenção humana. O resto é construção humana, são construções sociais, né? Então, quando a gente diz que há ricos e pobres, isso não é um fato natural, é um fato que foi construído pelo modo como os homens produziram as suas relações de produção, né? E então nós vamos dizer assim, a desigualdade que existe entre homem e mulher, como é natural, também não é natural, são construções sociais. Então a sociologia, ela vai desnaturalizar estes fenômenos e a quem interessa vermos os fenômenos sociais como algo natural, né? Muita gente abstrai vantagens desse modo de pensar das pessoas, né? Então o patrão vai achar super natural que o empregado seja explorado, enquanto ele enriquece às custas do trabalho, né, do empregado. Então, há vantagens para grupos, né, para pessoas e para grupos, com essa nossa visão de senso comum e de superfície, né? Então, nós temos que construir um novo modo, né, de pensar, a partir dessa atitude sociológica, né? Dessa visão sociológica que a gente busca construir com o estudo da nossa ciência, né? Então, o senso comum, agora explicitando mais, né, sobre as características, né, as pormenoridades do que é o senso comum, ele é uma visão intuitiva do mundo. O que significa isso? Né? A pessoa sempre costuma dizer, eu acho isso em relação aos fatos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Ele vai construindo opiniões e visões sobre as coisas, mas ele sem nenhuma racionalidade, né? Quando você pergunta por que essa pessoa pensa de determinada maneira, ela vai dizer, porque mesmo, né? Enfim, ela não sabe explicar porquê, né? Ela não tem os porquês. Outra característica, como eu já disse antes, ele é um conhecimento vulgar. E o que significa isso? É um nível de conhecimento que se baseia em observações ingênuas, né, da realidade. E ela está diretamente relacionada à solução de problemas práticos presentes na nossa vida, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a gente busca, agora a gente está vivendo um fenômeno aí mundial, que é o da pandemia, dá para a gente aproveitar vários exemplos. Quantas receitas, né? Você não pegou no seu WhatsApp, não assistiu no seu WhatsApp, ou com a vizinha, ou com um parente, que um chá de boldo resolveria. Quem toma chá de boldo não pega Covid, né? São saberes que não se sustentam quando são postos à prova da ciência, né? Da ciência séria, da ciência criteriosa. Na verdade, toda ciência é criteriosa, não existe ciência sem ter um rigor científico, né? E um outro ele é produzido na realidade imediata, né, no dia a dia, instantaneamente, não tem uma origem, né, geralmente não tem.
e nas experiências concretas, né, na experiência prática, né, e ele desprovém a sua produção de um método, que é diferente do conhecimento científico. Ele não tem uma teoria, porque ele não passou por um processo de investigação e, obviamente, né, ele não é o produto das pesquisas. Então, é esse conhecimento que embala a vida da maioria das pessoas. E seguir por esse caminho nos traz muitos problemas, uma vida mais difícil, né? E por isso que nós vamos à escola, nós vamos para as universidades, que é para poder nos distanciar do senso comum, né? E fundamentarmos todas as nossas escolhas de vida, as nossas decisões e nossas opiniões. Passemos então para compreender uma outra parte desse contraponto entre o senso comum e o pensamento sociológico, ok? Então, o pensamento sociológico, ele é o pensamento científico, né? Que passou pelo crivo da ciência, que se contrapõe ao senso comum. Mas o senso comum não é de todo ruim, né? Ele serve de base, serviu de base muitas vezes como ponto de partida para o conhecimento científico, para as investigações, né? A história que eu falei do boldo, né, como cura para a Covid, então se vai investigar se tem ou não procedência, né? Mas o que de fato a gente precisa ter é o senso crítico, né, que é uma espécie de filtro do que pode ser ou não ser legítimo. E o senso crítico é a capacidade de questionar, analisar, discutir, de buscar boa informação para construirmos as nossas opiniões e tomarmos decisões, né? E se a gente não faz esse exercício, nós vamos nos sujeitar às manipulações que o mundo tem aí para nos prender, né? São armadilhas. Agora, na contemporaneidade, nós temos que lidar com as famosas fake news, né? Que as pessoas mais inteligentes caem. Mas, por que disso? Né? Porque nós não temos esse exercício de usar a criticidade. Então, as fake news vão estar aí nos manipulando, né? E é utilizada utilizada por pessoas de prestígio da sociedade, como pastores, políticos, né? O próprio mercado para vender seus produtos, enfim. Só para dar exemplo, tem a história lá do Edir Macedo, né? Famoso religioso, que disse que coronavírus é obra do Satanás e sai para os Estados Unidos com sua esposa e é pego lá em flagrante tomando a vacina, depois de estimular as pessoas a se prejudicarem, de estimular as pessoas a não se proteger. Então, usa-se as fake news para fazer um desserviço para a sociedade, né? Prejudicar as pessoas. Então, se a gente vive mergulhado no senso comum, nós somos sujeitos para essas armadilhas, nós estamos sujeitos a isso. Como nos livrar delas, né? Como nos livrar delas? As fake news, ficaram tão famosas e nunca se debateu tanto sobre essa prática de mentir, que a fake news é uma mentira, né? É um nome bonitinho para mentira. Que no Brasil nós estamos produzindo em breve, né, sendo aprovada a lei das fake news, que é exatamente para punir as pessoas que produzem e que disseminam fake news, que saem por aí compartilhando mentiras. Então, e sobretudo mentiras que possam trazer prejuízos para a coletividade, né, para a sociedade. Então, nós estamos vivendo em novos tempos, né? E nós precisamos muito, com a proliferação dos meios de comunicação, né? Nós temos que desenvolver esse exercício da criticidade. E essa lei, ela também prevê punição para as plataformas, né? Para os provedores dessas plataformas, como o Facebook, Instagram, o WhatsApp, o YouTube. Então, eles são penalizados e intimados a tirarem determinados conteúdos do ar, né? Então, novos tempos. E que nós temos que ter essa criticidade, rejeitar, né, esse senso comum,
né? Não ser uma Maria vai com as outras, um Zezinho vai com os outros. Investigar quem é que fala. Cada um que fala, ele fala de algum lugar e com algum interesse, com alguma intenção. Quem fala, de onde fala, por que fala. Há sempre um interesse oculto que nós precisamos buscar interpretar, né? Como diz um pensador brasileiro, Leonardo Boff, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Pense nisso. Todo mundo, não há falas inocentes, né? Quando as pessoas dizem alguma coisa, elas querem alguma coisa em troca. Então, deixa aí para vocês, tá? E fica a deixa para você pensar sobre a diferença entre o pensamento sociológico e o pensamento do senso comum e qual deles, né, ou conhecimento científico, com qual deles nós vamos orientar a nossa vida, né? Bom estudo a todos.